agradecer a todos os irmãos que se fazem presentes também, nossos visitantes, você que nos assiste aí da sua casa, receba a palavra de Deus no seu coração nessa noite, através da instrumentalidade do servo de Deus, pastor Sérgio. Fique à vontade. Graça e paz, amados. Amém? Uma alegria estar com os irmãos, né? Sempre uma alegria voltar a essa casa, onde nós cultuamos juntos e Deus tem falado ao nosso coração através das canções, e temos certeza que Deus tem muito mais para nós ainda nessa noite, né? Então, está comigo nossa irmã Dora e também nosso irmão Rafael, que nos acompanham nessa noite. É uma alegria estarmos juntos com os irmãos. Mesmo assentados, eu queria convidar os amados para nós lermos juntos primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, vamos ver até o verso de número 12. As crianças podem ir para a salinha. Amém. Ok. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oremos ao nosso Deus. Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor tem nos dado um tempo para nós louvarmos o Teu nome e sermos ministrados aos nossos corações por meio dessas canções. Ó Deus, e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. O Senhor é conhecedor das necessidades dos nossos corações e que o Espírito Santo possa fazer com que a palavra do Senhor encontre lugar na nossa vida. Ó Pai, nos confortando com a Tua palavra, nos confrontando naquilo que nós precisamos mudar, e que em tudo o Espírito Santo tenha plena liberdade para agir em nós. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, identidade é um conjunto de caracteres próprios pelos quais se podem definir os seres e as coisas. Identidade significa exatamente aquilo que define a gente enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto instituição. E nos dias em que vivemos, temos ouvido muito falar sobre vários tipos de identidade. Identidade cultural, identidade social, identidade visual, enfim. Mas diante dessa diversidade de identidades que se ouve por aí, nós não podemos esquecer da nossa verdadeira identidade, a nossa identidade cristã, aquilo que nós somos em Cristo e a nossa missão no mundo. Amados, a Reforma Protestante, o qual nós comemoramos hoje 504 anos, ela foi necessária exatamente porque a igreja romana medieval esqueceu da sua identidade. Ao longo de séculos, a igreja romana foi negociando valores inegociáveis. Ao longo dos séculos, a igreja romana foi largando de mão princípios que não poderiam ser largados. E a igreja foi se corrompendo e se tornou irreconhecível.
perdeu a sua essência, perdeu a sua identidade, perdeu a razão de ser, de ser povo de Deus, de ser cristãos. E diante desse cenário onde a igreja se distanciava cada vez mais da sua identidade, Deus levanta então Lutero para dar um grito de reforma, um grito de libertação, para dizer que alguma coisa estava errada, que aquilo não era a igreja do Senhor Jesus. A igreja qual a igreja medieval se transformou não era a identidade real da igreja, do povo de Deus. Os valores que a igreja medieval abriu mão foi exatamente os valores de que a salvação é apenas pela graça, mediante a fé, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como único mediador entre Deus e o homem. E que a Escritura é a única regra de fé e prática, e que devemos adorar somente a Deus. A igreja medieval então trocou a graça pelos méritos humanos, trocou a fé pelos amuletos litúrgicos, trocou a Escritura pelas tradições papais, e trocou exatamente Cristo por mediadores humanos, e trocou exatamente valores centrais da nossa fé por coisas, e trocou adoração a Deus para adorar ídolos mortos. Lutero, vendo aquilo, deu um grito, dizendo: não pode continuar mais assim. Isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja perdeu a sua identidade. Amados, a nossa identidade em Cristo, ela também é intrinsecamente missional. Porque aquilo que nós somos em Cristo aponta exatamente para a missão que cada cristão tem no mundo. E é isso que nós vemos no texto que nós lemos. Primeira carta de Pedro, Pedro escreve a cristãos dispersos por causa da perseguição. Perseguição que assolava muitas regiões naquela época, e os cristãos estavam sendo perseguidos e sofrendo muito. Pedro então escreve essa carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, e ele o faz exatamente lembrando aqueles irmãos de quem eles são, a identidade deles em Cristo. Porque em momentos hostis, nos momentos de dificuldade, momentos de crise, nós precisamos trazer à memória a nossa identidade, quem nós somos. Quando a nossa identidade é atacada, como quando os valores cristãos são atacados, precisamos sempre trazer à memória quem nós somos, o que significa ser igreja do Senhor Jesus Cristo, quem nós somos em Cristo. E certamente nós não estamos sofrendo tamanha perseguição comparada com aquilo que a igreja primitiva está vivenciando. Mas mesmo assim nós vivemos em tempo hostil, tempos difíceis, tempos em que valores cristãos têm sido ignorados, valores cristãos têm sido negociados, princípios inegociáveis da fé têm sido negociados. É tempo da gente repensar também a nossa identidade e resgatar valores que a reforma protestante resgatou e que hoje no século XXI estão indo embora novamente. Amados, quem nós somos em Cristo? Quais são as características que definem a nossa identidade cristã? Exatamente com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa identidade missional, a identidade missional do povo de Deus. E Pedro começa a descrever essa identidade dizendo que nós somos o povo escolhido de Deus, o povo eleito. Ele diz: vós sois raça eleita, povo escolhido de Deus, propriedade, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Um povo escolhido, um povo eleito. Amados, o termo eleição é um dos termos muito mal compreendidos nos dias em que vivemos. Porque muitas pessoas às vezes repousam num sentimento de uma falsa segurança de eleição, mas a eleição também nos chama para uma responsabilidade pactual. Foi assim com o patriarca Abraão. Deus escolheu Abraão, mas junto com a escolha, Deus colocou responsabilidade pactual sobre os ombros de Abraão, ao dizer para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
Abraão, em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Você tem uma missão embutida ali. Então, quando Deus escolhe Abraão, não tem apenas um desfrutar de um privilégio de ser escolhido, mas junto com isso tinha uma missão, tinha um trabalho. No tempo de Israel, os profetas condenaram exatamente uma postura de Israel, que Israel se deleitava com o privilégio de ser povo, nação escolhida de Deus, mas o povo de Israel esqueceu da responsabilidade que via junto dessa escolha. Eles confundiam eleição com privilégio, com favoritismo, logo pensavam que estavam livres das responsabilidades pactuais. E um dos propósitos da eleição, amados, é o serviço. Deus escolhe um povo para o serviço. Isso Deus quis mostrar para Israel. Deus disse para Israel: Israel, eu quero que você seja luz para as nações. Eu te escolhi para ser meu povo, minha propriedade peculiar, para você ser luz, para você brilhar no meio da escuridão. Então tem um privilégio de ser povo de Deus. E junto com isso tem uma missão de fazer a nossa luz brilhar no meio da escuridão do mundo. Amado, semelhantemente, Pedro entende que a eleição não tem um fim em si mesmo. Pedro, quando ele escreve, aplicando esses princípios identitários de Israel para a igreja neotestamentária, Pedro está dizendo que há um propósito missional em sermos escolhidos por Deus para fazer parte do povo de Deus. E ele diz: nós somos escolhidos, nós somos um povo eleito de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. A nossa identidade em Cristo como povo de Deus só faz sentido quando nós compreendemos a nossa missão no mundo. Amados, dessa forma, precisamos entender que o povo de Deus, cada cristão, tem essa responsabilidade missional. Deus te escolheu não apenas para você desfrutar da salvação isoladamente, mas junto com isso, você compartilhar as boas novas de salvação para o mundo. É a nossa missão. Somos um povo escolhido de Deus para fazer a nossa luz brilhar. Nós não podemos ficar calados, nós precisamos compartilhar e proclamar essa verdade de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, isso é um privilégio, mas nós não podemos esquecer que junto nós temos uma responsabilidade missional no mundo, proclamar as virtudes daquele que nos salvou, compartilhar a luz da salvação para os homens que estão em trevas. Segundo aspecto que a gente aprende da nossa identidade, amados, é que Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. O segundo aspecto da nossa identidade como povo de Deus é o sacerdócio. O sacerdote é um representante de Deus com uma missão específica no mundo. E a igreja medieval se perdeu nisso. A igreja medieval esqueceu que o véu da separação havia rasgado. E que todo cristão tem acesso direto a Deus. A Bíblia diz, o véu se rasgou e agora nós podemos entrar no santo do santo como sacerdotes. E a reforma então resgata isso, a reforma então vai defender a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Vai resgatar essa doutrina bíblica dizendo que cada cristão é um sacerdote no mundo. O que significa ser um sacerdote? Amado, o sacerdote é um representante de Deus. O sacerdote tem um privilégio. O privilégio de um sacerdote é o privilégio de aproximar-se de Deus, oferecer sacrifícios espirituais lá no Santo dos Santos. Uma vez que o véu da separação se rasgou, dando-nos acesso ao trono da graça, sem mediação humana, é um privilégio que nós temos, foi conquistado por Cristo na cruz. Mas junto com esse privilégio também vem uma responsabilidade para todos nós. E qual a responsabilidade do sacerdote? Testemunho e serviço. Testemunho e serviço. Ser um representante de Deus em cada canto que Deus nos colocar. Privilégio, sim, temos acesso a Deus, o véu se rasgou.
uma responsabilidade de sermos testemunhas de Cristo e servirmos a Cristo com toda integridade. No texto que vemos, o testemunho é apresentado de duas formas. Pedro fala primeiro de um testemunho verbal, proclamar, falar, o testemunho verbal. Falar daquilo que nós entendemos, falar daquilo que nós fomos alcançados pelo Evangelho, que nós fomos alcançados. Mas Pedro também fala de um testemunho vivencial da fé, não apenas um testemunho verbal. Ele diz no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que as pessoas que estão te observando as vossas boas obras, possam glorificar a Deus. É o nosso testemunho vivencial da fé. Amados, temos o testemunho verbal de proclamar, falar do Evangelho, mas nós não podemos esquecer do nosso testemunho vivencial da fé, porque é o testemunho vivencial da fé que vai dar credibilidade para o nosso discurso, para a nossa fala, para o nosso evangelismo. E não pode haver contradição entre o nosso testemunho vivencial, entre a nossa vivência da fé e o conteúdo que nós proclamamos. O cristão verdadeiro precisa ter vida de cristão. Essa é a responsabilidade nossa. Testemunharmos com a vida, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos pagãos. E o texto diz que nós não devemos orgulhar das nossas boas obras. Pedro diz que as pessoas possam olhar para as nossas boas obras e glorificar, não você, não para te exaltar, mas que Deus venha a ser honrado e glorificado através das nossas boas ações. Porque, amados, não são as obras que nos salvam. Um dos pilares da reforma é dizendo o que é confiar na graça de Deus. Porque as nossas bondades, por mais boas que possam parecer, a Bíblia diz que não passam de trapos. Por isso nós não podemos nos orgulhar das nossas boas obras. As pessoas precisam olhar para as boas obras e glorificar a Deus. Sempre. Deus deve ser glorificado em nós o tempo todo e nunca devemos nos orgulhar para as boas coisas que nós fazemos, porque elas não são suficientes para nos salvar e nos justificar. Testemunho também fala de serviço, da responsabilidade de cada um de nós como sacerdotes de Cristo, de sermos embaixadores de Deus em cada canto desse mundo. Como sacerdotes, as nossas vidas devem ser a mais alta expressão de gratidão a Deus, de fervor, de devoção. As pessoas precisam olhar em nós e ver Cristo, as pessoas precisam olhar em nós e ver o verdadeiro Evangelho sendo vivenciado em toda a nossa forma de ser, de viver, de agir e reagir, porque somos sacerdotes, somos representantes, as pessoas estão nos observando. E as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento deve ser um testemunho vivencial da fé que nós acreditamos, da graça que nós acreditamos. Amados, o sacerdócio universal dos crentes não é apenas um título que foi resgatado pela reforma protestante. É uma doutrina prática da nossa vida. Um privilégio, um grande privilégio para nós. Livre acesso a Deus. A igreja medieval tirou isso das pessoas. A igreja medieval tirou a Bíblia das pessoas. A reforma trouxe de volta a Bíblia para nossas mãos. As missas eram feitas em latim, o povo não entendia, os sacerdotes não tinham interesse que o povo entendesse das Bíblias, mas Lutero então traduziu a Bíblia e colocou a Bíblia nas nossas mãos. Então, quando você olha para a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia nas suas mãos, isso é um legado da reforma. E o que nós fazemos com isso, amados? Para nós aprendermos a palavra, para nós vivenciarmos esse Evangelho e para nós proclamarmos esse Evangelho. A reforma trouxe isso para nós. Nós temos as Escrituras nas nossas mãos por causa da reforma protestante. Não apenas para a gente ter por ter, mas para que a gente possa ser um embaixador desse Evangelho em cada canto desse país e do mundo. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Amados, a nossa identidade sacerdotal
é uma vocação pessoal, uma vocação de cada crente, de cada cristão verdadeiro. Então, quando nós dizemos nós somos sacerdotes, estamos dizendo também que nós somos representantes de Deus, que as pessoas podem olhar para nós e ver Cristo. Então isso tem uma grande responsabilidade para nós. Ignorar a nossa identidade missional é negar a nossa identidade sacerdotal. Somos sacerdotes, um grande privilégio, acompanhado de uma grande responsabilidade missional nesse mundo. Terceira característica identitária do povo de Deus, Pedro descreve de forma brilhante, dizendo: nós somos peregrinos e forasteiros. Amados, peregrino significa alguém que não tem direito de cidadania. E forasteiro é alguém que não tem direito de residência fixa num determinado país. E quando Pedro junta esses dois termos, dizendo que a igreja, o povo de Deus, os cristãos são peregrinos e forasteiros, estão dizendo que nós não temos uma cidadania neste mundo, e nós não temos residência definitiva nessa terra. Essa é a nossa identidade. Peregrinos, forasteiros, a nossa cidadania é celestial. E a nossa morada eterna, nossa residência final, definitiva, é o céu. E nós não podemos perder de vista essa identidade nossa. A igreja medieval perdeu de vista isso. A igreja medieval esqueceu do céu. Esqueceu que o povo de Deus é um povo do céu, vivendo na terra, peregrinos. A igreja medieval cobiçou o ouro, a prata, de tal maneira que começou a negociar a salvação, as indulgências. A igreja medieval começou a vender pedaço do céu, um lugar no céu, vendendo de forma muito cara uma liberação para tirar a alma do purgatório, para ir para o céu mais rápido. E a igreja foi enriquecendo, a igreja perdeu a dimensão do celestial, do céu, e cobiçou o ouro e a prata da terra. Se perdeu. A verdadeira igreja, uma igreja que pensa no céu, é o que a Escritura diz: pensai nas coisas do alto. Jesus diz muitas vezes: cuidado com o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, o seu coração vai junto. Jesus diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça destrói, o ladrão rouba. Acumuleis tesouros no céu. A igreja medieval perdeu de vista a sua identidade. Se enriqueceu, vendendo a salvação para muita gente que estava desesperada, achando naquilo uma forma fácil de conseguir um direito de entrar no céu. Aquilo não era igreja. A igreja medieval deixou de ser igreja porque perdeu a sua identidade de povo peregrino, de povo forasteiro, de um povo que não tem uma cidadania nessa terra, nesse mundo, uma cidadania do céu, que não tem uma residência definitiva nessa terra, mas a residência é o céu. Se a nossa cidadania não é desse mundo, se a nossa morada definitiva não é aqui, quem nós somos? Peregrinos e forasteiros. O que nós fazemos aqui? Missão. Missionários, amados. Nós somos missionários, somos peregrinos em missão, construindo para a eternidade, acumulando tesouro no céu. E como a gente acumula um tesouro no céu? Envolvendo com as coisas do reino. É o que Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas vão sendo acrescentadas, porque essa não é a nossa missão primordial. A nossa missão primordial nesse mundo é ser um peregrino em missão, focado na missão, sendo luz brilhando nas trevas, fazendo o nosso testemunho de sacerdote, proclamando de forma verbal e também proclamando com a nossa vida, o testemunho vivencial. É o peregrino fazendo a sua missão, é isso que nós somos. Amados, semelhantemente, os tempos da igreja medieval, vivemos tempos no século 21 que muitos têm perdido a sua identidade de peregrinos e forasteiros. Por isso que hoje é um dia oportuno de a gente refletir sobre o dia da reforma e nós olharmos para dentro de nós mesmos para vermos se não há algum aspecto da identidade cristã que precisa ser reformado dentro de nós.
Será que nós esquecemos da missão? Será que nós esquecemos de quem nós somos, para que nós estamos aqui, com a razão de ser? A reforma protestante nos faz repensar isso, a nossa identidade, quem nós somos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida que Deus nos deu? Será que nós esquecemos do nosso propósito, da nossa missão, da razão da nossa existência nessa terra? É tempo de a gente pensar nisso. Pedro usa esses dois termos para descrever quem nós somos. Para descrever onde deve estar o nosso coração, onde deve estar o nosso tesouro. Qual o seu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali o seu coração vai junto. Precisamos descobrir qual é o nosso tesouro, cobiçar as coisas do mundo, ou almejar as coisas do céu. Qual a nossa identidade? A nossa identidade, mas não é definida pela mídia dizendo o que você deve comprar ou deixar de comprar. A nossa identidade não é definida pela sociedade, pelas ideologias que tem difundido no mundo em que vivemos. A nossa identidade é definida em Cristo, que nós somos em Cristo. Essa é a nossa identidade. E essa identidade aponta para a nossa missão. Quando nós descobrimos quem nós somos, descobrimos qual o nosso papel neste mundo, a razão de ser nesse mundo. A igreja medieval esqueceu da sua identidade celestial, da sua cidadania celestial, da sua morada eterna. Esqueceu de proclamar o reino de Deus, a igreja medieval. O que a igreja medieval começou a fazer? Construir o seu próprio reino. O seu próprio reino. A igreja ficou muito rica, bilionária, a igreja medieval. Com muitos terrenos, com muito ouro, com muita prata. Amados, um certo pai da igreja, conversando com um dos papas, o papa então diz: nós não podemos dizer como Pedro, nós não temos prata e ouro, porque nós temos muitas riquezas. E um dos pais da igreja diz para o papa: mas você também não pode dizer para o paralítico, levanta e anda. É isso, mas a igreja medieval focou tanto no ouro e na prata, se tornou tão rica que esqueceu do céu, das coisas celestiais, das coisas eternas, perdeu de vista quem era a verdadeira igreja de Cristo. Amados, o texto nos ensina que não temos também uma residência permanente nesse mundo, e às vezes nós esquecemos disso. Somos forasteiros e esquecemos disso. Amados, lamentavelmente muitas pessoas às vezes nem pensam no céu mais. Lamentavelmente muitos crentes no século 21 nem têm desejo pela volta de Cristo. Isso é triste, isso é lamentável. É muito triste saber que muitos crentes nem almejam pela volta do Redentor. Isso é lamentável. Porque a sua mente e a sua força e a sua motivação, os seus planos estão voltados para o terreno expandindo, criando o seu império no mundo, esquecendo do reino de Deus. Isso me faz lembrar das orações dos puritanos. Os puritanos tinham tanto uma preocupação com o céu, desejavam tanto o céu, que os puritanos oravam dizendo: Deus, coloque sempre a eternidade dos meus olhos. O que quer dizer com isso? Deus, não permita que eu venha perder o senso do eterno, das coisas eternas, desejar o céu. Coloque a eternidade nos meus olhos, para que eu não venha cobiçar as coisas do mundo, para que eu não venha me envolver com as coisas mundanas, que o meu tesouro não seja o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, na oração sacerdotal, disse: Pai, os meus filhos, os meus discípulos não são do mundo, porque a nossa cidadania não é daqui, é os céus. Estamos aqui de passagem, estamos aqui em missão. Todo crente, não apenas os líderes, não apenas o pastor, não apenas os presbíteros, não apenas os líderes de departamento, é todo cristão, é um sacerdote, todo cristão deveria ser um embaixador de Cristo, onde quer que Deus o colocar. Essa é a sua missão primordial, essa é a sua função primordial. Depois vem o seu serviço, você evangeliza enquanto trabalha enquanto evangeliza. A nossa evangelização, a nossa missão é primordial.
As outras coisas são secundárias. Enquanto nós fazemos o nosso papel social na cidadania nacional do nosso país, não podemos esquecer que acima desse papel social temos a nossa identidade em Cristo, de povo de Deus, de sacerdote do Senhor e de peregrinos que estamos de passagem. Estamos aqui em missão. Somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Isso significa também que somos estranhos a esse mundo. Estranhos. Somos estrangeiros nesse mundo, amados. E de forma literal. Você vê nessa semana o jogador de vôlei Maurício defendendo um princípio cristão, a família tradicional. O mundo caiu em cima dele. Vocês viram na internet. Defendeu um valor cristão. O mundo desabou sobre a cabeça dele. E a tendência é isso de piorar mais no nosso país. Piorar. Defender as verdades bíblicas, os valores cristãos, os valores do céu, do reino. Vai incomodar aqueles que querem trazer outros valores deturpados, os valores do mundo. E quer forçar a serem aceitos na sociedade. Vai chegar um tempo que, e isso o tempo já chegou na verdade, somos estranhos. Um certo amigo cristão contou que na escola o professor estava falando sobre valores do relacionamento conjugal, e esse amigo meu cristão então levantou o dedo e defendeu. A fidelidade é um valor. E todo mundo da sala olhou para ele com aquele olhar de querer fulminar o indivíduo quando estiver falando uma blasfêmia. Porque ele defendeu um valor conjugal, fidelidade. A sala inteira olhou para ele como se fosse um estranho, falando uma língua estrangeira. É o mundo que vivemos. Na prática, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Somos estranhos ao comportamento imoral desse mundo. Somos estranhos à cultura pecaminosa que eles querem colocar como coisa normal nesse mundo. Somos estranhos ao sistema mundano institucionalizado. Forçado como sendo certo, a inversão dos valores está aí diante de nós. O certo tornando errado, o errado estando certo, os valores familiares distorcidos, abertamente sendo difundidos na mídia. O povo de Deus, um povo estranho a esse comportamento, amados. Enfim, amados, nós temos uma nova identidade em Cristo e devemos lutar por ela. Somos o povo escolhido de Deus, somos sacerdotes, representantes de Cristo nesse mundo e somos estrangeiros aqui, peregrinos e forasteiros. São 3 aspectos identitários que mostram para a gente um grande privilégio que nós temos. Porque fomos alcançados pela graça, fazemos parte do povo de Deus. Somos sacerdotes e temos livre acesso ao tom da graça. E somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, porque a nossa morada é no céu. Mas junto com esses privilégios vem uma grande responsabilidade. Um chamado para a missão. A nossa identidade cristã sempre aponta para a nossa missão. Aquilo que nós somos em Cristo, amados, define a nossa missão nesse mundo. E devemos sempre, amados, no tempo em que vivemos, repensar sempre, fazer uma autoanálise. E hoje é um dia oportuno para isso. Tempo em que comemoramos a reforma. É tempo de a gente olhar para esses princípios identitários que marcam a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, e cada um olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser reformado em nós. A reforma não é apenas para a gente lembrar de um fato no passado, mas traz princípio para a gente aplicar para a nossa vida no presente. De tempos em tempos, precisamos olhar para dentro de nós, o que existe em mim que precisa ser reformado? O que existe em mim que está longe da identidade de um verdadeiro cristão? Olhar para dentro de nós e dizer, de que forma eu tenho desenvolvido e desempenhado a minha missão que Jesus me confiou no tempo da minha existência. São princípios que precisamos repensar na nossa vida cristã. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração.
Grande Deus e Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela nossa salvação. Ó Deus, sabemos que nós não merecemos, porque a salvação é graça do Senhor e não méritos humanos. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fez fazer parte do povo do Senhor. Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, estamos gratos a Ti, de todo o nosso coração, porque o Evangelho do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou, nos conquistou, nos salvou, nos mudou, nos transformou. Ó Pai, nos deu uma nova identidade, uma identidade que é construída em Cristo, para a glória de Cristo, em favor de Cristo. Ó Deus, e agora nós somos representantes do Senhor num mundo estranho, numa cultura estranha, que tem valores estranhos. Ó Deus, nos dá a graça para testemunharmos, Senhor, contra esses valores estranhos do mundo. Ó Deus, capacita o Teu povo, capacita cada um de nós, para a gente, ó Deus, cada um de nós sermos testemunhas vivenciais da fé. Ó Deus, dá-nos autoridade para proclamar o Teu Evangelho, os Teus valores, os valores do reino dos céus, para este mundo perdido. Ó Deus, capacita-nos. Ó Pai, coloque palavras nos nossos lábios, Senhor Deus, para nós falarmos, Deus, palavras de edificação, de transformação de vidas. Ó Deus amado, abençoe, Senhor Deus, o Teu povo. Dar-nos a graça, Senhor Deus, para nós suportarmos os tempos difíceis, o tempo hostil em que vivemos. Ó Deus, em que os valores cristãos têm sido atacados de todo lado. Ó Deus, que a gente venha resistir esse tempo mau. Ó Deus, não abraçar, Deus, os modismos desse mundo, mas que a gente venha reafirmar os valores do Senhor nesse mundo, não abrir mão. Ó Deus, que a gente não venha ter vergonha, Senhor, do Evangelho, mas proclamar o Evangelho, os Teus valores. Defender, Senhor, aquilo que a Bíblia diz que é certo. Ó Deus, defender os Teus princípios diante da sociedade. Ó Deus, mesmo que isso venha custar a nossa vida, Senhor, porque o nosso amor por Ti deve estar acima de todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos também peregrinos e forasteiros desse mundo. A nossa cidadania é celestial, não é deste mundo, e a nossa morada eterna é no céu. Almejamos pelo Teu retorno, Senhor. Coloca a eternidade nos nossos olhos, que a gente venha pensar no céu muito, muito mais, Senhor, do que com as coisas dessa terra. Deus, que a nossa mente esteja nas coisas eternas. Ó Deus, que a gente venha desejar a nossa morada eterna. E enquanto estivermos aqui, Senhor, que possamos ser fiéis à nossa missão, que possamos ser fiéis ao nosso chamado sacerdotal. Dá-nos a graça para nós representarmos bem o Senhor neste mundo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem estar sentados e que Deus continue abençoando a amada igreja. Amém. Eu passo a palavra.